Então, boa noite. Hoje nós estamos aqui, para apresentar um trabalho para a disciplina de atenção primária, um trabalho orientado pela professora Jamile. E hoje nós vamos falar de um tema muito pertinente para nós profissionais de saúde, principalmente aqueles que têm um apego pela atenção básica. Nós vamos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis na atenção primária. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, ou ISTs, a gente usava o termo antigamente de DST, mas hoje a gente adotou essa nova sigla, IST. Ele está entre os problemas de saúde pública mais comum do Brasil e todo mundo sendo atualmente considerado o principal fator facilitador da transmissão sexual do HIV. Então a gente tem um foco principal quando a gente fala de HIV. Algumas ISTs, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves e até mesmo para o óbito. Nesse caso, a gente pode trazer aqui a questão da sífilis. Quando a gente está na atenção básica, nós enfermeiros vamos ter o primeiro contato com aquela mulher que vai iniciar o seu pré-natal. Então, vários exames, vários testes rápidos, conhecidos como teste da mamãe, eles são solicitados pelo enfermeiro. Eu posso citar o exemplo da sífilis, na questão de ISTs não tratadas, que é a questão da sífilis congênita. Por isso que nós devemos trazer à tona essa questão do pré-natal pelo enfermeiro. Porque quando a gente consegue diagnosticar a sífilis primária, assim, logo de início, no primeiro trimestre, a gente já consegue tratar e a gente previne uma complicação para o bebê. Então, considerando os princípios básicos do Sistema Único de Saúde, o SUS, e pela Constituição Federal de 1988, de universalização, integralidade, descentralização e hierarquização e participação popular, os serviços de atenção básica devem ser estruturados para possibilitar esse acolhimento para os pacientes que possivelmente pode estar acometido por algum IST. Através do diagnóstico precoce, assistência quando a gente já tem um teste positivo e, quando necessário, encaminhamento para alguma especialidade ou para algum centro para os portadores de algum IST. No caso, a gente aborda muito a questão do HIV. Hepatites, HTLV e as unidades de referência. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucivânia. Então, dando continuação à minha colega, eu vou falar um pouco sobre o manejo dos grupos de agravos, né? A gente sabe que os serviços de saúde básica, eles devem ser estruturados para possibilitar acolhimento, diagnóstico precoce, né? E assistência, quando necessário. E quando necessário, também encaminhar os portadores de DST, HIV, hepatite, às unidades de referência, que é fundamental também a organização dos serviços de saúde, que promovam melhor acesso àqueles que buscam um serviço. Então, aqui nós temos as ações da atenção básica, o que devem incluir, vamos lá, atividades educativas para promoção à saúde e prevenção, aconselhamento para os testes diagnósticos e para adesão à terapia instituída e as recomendações da assistência. Quando falamos em aconselhamento, para que ele serve? Ele é viável para quê? Para que os profissionais, eles devem reconhecer os seus próprios limites, né? Rever seus conceitos, seus preconceitos e saber que não podem responder em tudo, certo? Temos aqui o diagnóstico precoce das IST, tratamento adequado da grande maioria das IST, encaminhamento dos acessos, que já foi falado, prevenção da sífilis congênita, não sei se vocês sabem o que significa a prevenção, como é que se dá essa prevenção? Oferecer às gestantes, né, o pré-natal adequado e da transmissão vertical do HIV, o que quer dizer? É a transmissão de mãe para filho. E temos também, por último, o manejo adequado dos indivíduos e do uso indevido de droga. A organização da atenção básica para o manejo do HIV e outras DST. O Serviço de Atenção Básica à Saúde deve realizar uma abordagem multidisciplinar integrada, de forma a desenvolver ações adequadas à promoção, à saúde e prevenção, diagnóstico e assistência para pacientes e seus familiares e toda a comunidade, garantindo assim acesso à abordagem clínico-diagnóstico
apoio emocional, a suporte social, devendo ser incorporado também, pessoal, ações, né, para os indivíduos afetados e seus familiares, promovendo também principalmente a sua inserção social, que é muito importante, além de assegurar melhor qualidade de vida. Boa noite, me chamo Bárbara. Então, dando continuidade ao manejo, precisamos entender sobre algumas considerações. O que se faz necessário ter na atenção básica para ofertarmos a esses usuários? Seria definir papéis e funções para cada nível de atendimento. Quais são esses papéis? A gente tem que saber qual o nível de complexidade que aquele paciente se encontra. Ele vai precisar de um nível primário, de um nível secundário, terciário. Então, o enfermeiro que está ali capacitado, habilitado, ele que vai definir na sua consulta para onde que vai encaminhar esse paciente. Estabelecer os fluxos de referência e contra-referência. Então, é uma articulação entre as redes, saber para qual unidade que aquele paciente tem que seguir. Ou seja, quem que vai receber ele? Esses usuários precisam de ir mais além, às vezes não fica só na atenção básica, precisa de mais de uma rede de apoio. Garantir a qualificação dos profissionais para identificar e atender as necessidades da população. Por quê? De acordo com a Constituição de 1988, as unidades básicas têm que estar preparadas e estruturadas para acolher esses pacientes. Acolher, saber fazer um diagnóstico preciso, dar uma assistência, fazer um encaminhamento, e esses portadores eles têm que ser assistidos desde o início até o final do tratamento. Atribuições da equipe da atenção básica. Então a equipe tem que fazer acolhimento e dar continuidade, fazer ações, né, para oferecer a esses usuários, que é contribuir para a superação do preconceito e discriminação que envolvem as questões relacionadas à sexualidade e ao uso de drogas e etc. Promover a inserção social das pessoas vivendo com HIV, porque não é fácil. Uma pessoa que recebe um diagnóstico de HIV, ele vai se retrair, ele não vai querer ficar naquele convívio social, e as pessoas ainda têm preconceito, né, com essas pessoas. Então nós profissionais teremos que tratar aquela pessoa e também o pessoal que sobrevive ali com ele. Então vai ter que tratar não só do paciente, também a sua família, né? Aumentar a conscientização da população com relação à promoção, prevenção, diagnóstico e assistência a esses agravos através de palestras e ações, né? Garantir acesso e atendimento às populações mais vulneráveis para essas infecções, porque sabemos que as pessoas mais vulneráveis são as pessoas que menos procuram os serviços. Então, assim, o enfermeiro da atenção básica tem que buscar, tem um agente de saúde para fazer aquele resgate, né? Para levar aquelas pessoas mais vulneráveis a procurar um serviço. Às vezes eles ficam só em casa querendo tratar com medicação caseiro, vai nas farmácias, né, para cuidar, mas acaba se automedicando e não tem um tratamento eficaz. Atuar de forma integrada com os profissionais e serviços especializados no tratamento de pessoas com esses agravos, porque esses outros profissionais vão dar apoio a esses usuários. Identificar e desenvolver ações em parceria com os serviços existentes na comunidade, casas de apoio, casas de passagens, porque eles vão também influir nesse tipo de atendimento. 3. Boa noite. Dando continuidade à nossa apresentação, nós vamos falar um pouco o que se pode ser desenvolvido, né, quais são as atribuições que essa equipe pode desenvolver na comunidade. E, dentre isso, a principal forma que nós temos é levar a informação à população. Então, são atividades informativas, educativas, né, com o objetivo de conscientizar a população quanto à prevenção e também e o controle desses agravos. E também a conscientização sobre o uso de drogas. Outro fator importante é estabelecer uma relação de confiança com os portadores das infecções sexualmente transmissíveis, né? Do HIV, da AIDS, porque esse tipo de infecção, esse tipo de doença, esse tipo de patologia, as pessoas elas já se sentem de primeiro momento com o psicológico muito atingido pelo preconceito que se gera, que a sociedade cria em torno das pessoas acometidas com esse problema.
e muitas das vezes esses indivíduos têm medo de procurar ajuda, de procurar algo do tipo, né, nos postos de saúde. Principalmente eles não têm um conhecimento muito da ética dos profissionais, com medo de se espalhar essa informação. Então, um fator muito importante é essa maneira de criar um vínculo, né, de confiança entre o trabalhador da área da saúde e também com o portador da doença. Também em questão das gestantes, verificar se as gestantes estão sendo acompanhadas no pré-natal e se foram realizados os testes para HIV, hepatite B, sífilis, conforme o recomendado que se tem. Outro ponto importante também é verificar se foram realizados os testes no momento de internação hospitalar, seja para o parto, ou seja por coretragem utéria por abortamento ou outra intercorrência na gestão. Identificar as pessoas com queixa sugestivas de IST e encaminhar para avaliação na unidade básica de saúde. Também é importante realizar o processo de programação e planejamento das ações de promoção à saúde e também a prevenção à IST. Como a gente já vinha falado, né, a prevenção, a conscientização da população. As ações de prevenção, temos que também uma ação muito importante, é o respeito à diversidade, orientação sexual e estilo de vida, diálogo objetivo sobre a sexualidade e o uso de drogas, permanecer esse diálogo que é muito importante com a comunidade, concepção sobre a redução de danos na abordagem e atendimento aos usuários de drogas, consideração singularidade de cada usuário, articulação com a sociedade civil organizada, se articular, promover, acolhimento e estímulo à testagem para o HIV, como já tinha falado anteriormente, estimular e acolher essas pessoas bem que tenham acometido com essa patologia. E atitude de solidariedade e uma atitude de solidariedade que também é muito importante com essas pessoas que são acometidas desde que elas sofrem muito com o preconceito. Boa noite. Então, dando continuidade à apresentação. Então, diante de todos esses aspectos, vamos citar, né, os fatores de vulnerabilidade das DSTs ou ISTs, né? A gente tem como vulnerabilidade as condições sociais, as pessoas de extrema pobreza, que não têm acesso nem à educação, não têm acesso não tem um acesso maior com as pessoas da comunidade, que são capazes de estar ali auxiliando eles nessas condições sociais que é a DST. Então, muitas das vezes tem pessoas que não têm condições mesmo de comprar um preservativo, porque tem pessoas assim que não têm condições. As relações de gênero, né, que as mulheres elas se encontram vulneráveis a dificuldade de negociação com os parceiros no uso do preservativo. Os parceiros eles não querem usar o preservativo, ainda mais quando são parceiras fixas, né? Os mitos de a camisinha com camisinha eu não sinto prazer. É mito. Sente sim prazer, sente da mesma forma. Então, esses mitos levam a pessoa a ignorar o uso desse preservativo. A gente tem os fatores morais religiosos que a gente tem que levar em consideração, ter ética para lidar com isso, né? Para ir em busca das práticas de rituais, que a pessoa pode ter utilizado materiais perfuro-cortantes, né? Tanto na utilização de drogas injetáveis. Tudo isso a gente tem que ir em busca para que esse paciente ele se abra para uma conversa em conjunto, para ele, né, ter uma liberdade de falar com um profissional. A gente tem também as práticas do sexo comercial, que a gente tem as profissionais do sexo e os profissionais também do sexo. Então a gente tem que ter respeito e atender essa população sem discriminação, que acontece muito a discriminação dessa população
pelo sua maneira de viver, sua escolha sexual, tudo isso vai influenciar. Também tem o uso de drogas, né, que a gente tem que saber lidar com isso para que o paciente ele realmente chegue a você e fale, se sinta confortável para falar também, que tem uma dificuldade, que são o consumo de substâncias psicoativas, né? Que faz com que as pessoas usem drogas e apresentem maior dificuldade do uso de preservativo. Às vezes a pessoa usa droga e naquele contato sexual não faz o uso do preservativo. A transexualidade também é um fator que influencia muito na exclusão do preservativo, tanto no uso de droga ali também está relacionado. A baixa autoestima dessa população também, a homossexualidade, pelo fato da pessoa, é um parceiro fixo, eu não vou utilizar um preservativo. Não é assim, ninguém vem falando, eu tenho HIV, entendeu? É uma coisa de extrema importância, a gente se prevenir sempre. Tem a adolescência, que os adolescentes eles costumam, primeiro, segundo encontro, eles já vê que aquele relacionamento é estável, eles começam a ter relação e continua na relação, fazendo, continua. E isso vai prejudicar, porque não tem um auxílio de uma pessoa para estar ali falando, usa preservativo, não é assim, você não conhece a pessoa, entendeu? Pessoas vivendo com HIV também, que a gente sabe que pessoas com HIV, elas não vão chegar em você e falar que tem HIV. É uma coisa bem de dificuldade hoje, a pessoa chegar e falar que tem um HIV, é constrangedor para a pessoa, né? As pessoas têm extrema dificuldade de lidar com a doença, é muito difícil. Então, a gente tem também o acesso ao preservativo. Quando a gente fala acesso ao preservativo, tem pessoas que não têm esse acesso mesmo. Moradores de rua, que não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde adequada, então não sabe como é que vai funcionar essa questão. Então, nas intervenções da unidade diante das ISTs, a gente tem um aconselhamento, que é onde a gente vai ofertar para o paciente todas as informações sobre as ISTs. A questão da prevenção, da importância do teste, que a gente tem que testar as pessoas, né? Tem que levar essas pessoas a testagem, tanto na sala de espera, na consulta de enfermagem, que é de extrema importância. Como você o paciente vai se abrir com você naquele momento. O aconselhamento de como é que a pessoa tem que viver, tem que lidar com essa doença. A comunicação do parceiro, que a gente tem que convocar essas pessoas que tiveram contato com esse paciente, que fizeram uso e compartilharam algum objeto perfil cortante. A gente tem que fazer um monitoramento dessas pessoas. A educação continuada dos profissionais, que é de extrema importância também, que é a reunião onde a gente vai estar auxiliando os profissionais de todos os setores a estar informando, porque todos os pacientes que ali chegam têm que ser informados da importância de fazer o teste, que hoje a gente tem na unidade de saúde, teste de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Então, faça o teste, porque às vezes é uma coisa simples que a gente pode ter feito, ou ter ido na manicure, feito a unha, e tudo isso vai influenciar, né? Então, a gente quer mesmo na procura da população a informação. Aqui as nossas referências, né? Foi tirada do Ministério da Saúde, Caderno de Atenção Básica de HIV/AIDS e as DSTs, de 2006. Então, é isso. Esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido claro. Então, obrigado pela atenção.
Então, gente, finalizando nosso seminário, a gente quer deixar uma mensagem aqui, que na verdade é um alerta, né? As ISTs são transmitidas principalmente através do quê? De ato sexual sem preservativo. Então, fique atento ao surgirem feridas, bolhas, corrimentos, verrugas. Porém, algumas doenças podem não apresentar sintomas. Qualquer pessoa está sujeita a contrair uma DST ou uma IST. Doença não escolhe idade, gênero, raça, religião ou condição econômica. Portanto, cuide-se. Prevenir é sempre o melhor remédio.